Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus, nesta manhã abençoadíssima de quinta-feira. Hoje, que dia que é mesmo? 31 de julho de 2025, é o dia do meu aniversário, é claro, irmãos, né? E a gente, essa madrugada eu já recebi tantas mensagens, né? O pessoal espera da meia-noite e já começa, né? Já começa aí enviando mensagens, fazendo as suas serenatas. Obrigado pelo amor, pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado. E você que faz aniversário também nessa data de hoje, parabéns para você, que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e maravilhosa. Então vem comigo nesta manhã abençoada, último dia do mês de julho, o último dia do mês de julho, e sabemos que a mesma mão que nos teve conosco neste mês, nos abençoou, nos guardou, como o Senhor nos guardou, irmãos, como Ele nos sustentou, né? Passamos por vales, passamos por dias difíceis, dias angustiantes, mas a mão do Senhor. É por isso que Provérbios, capítulo 24, versículo 10, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Isaías, irmãos, 41 e o verso 10, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O nosso Deus, Ele está conosco em todo tempo e em todo momento. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o Deus que, sabe, traz vitórias sobre a sua vida. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que vai aliviando as cargas, sabe, de sobre os nossos ombros. Quantas cargas, né, irmãos, que vêm sobre os nossos ombros, quantas coisas que vêm para nos tirar a paz, para tirar a nossa tranquilidade, mas nesta manhã estou aqui para dizer para você que Deus, Ele é maior, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Então lança a Ele, lança sob a palavra dEle, porque tem resultados quando nós lançamos sobre a palavra desse Deus que é tremendo, desse Deus que é poderoso. Que o Senhor te abençoe, seja onde você estiver, nos sítios, nas fazendas, pelo YouTube, e também aqui pela TV Vitoriosa, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Você que está aí ligadinho conosco nesta manhã, obrigado pela sua audiência, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Tudo que nós queremos, irmãos, é que vocês rompam, que vocês vençam, porque é tempo de vencer. É tempo de vencer. O que eu acho interessante é que quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos pessoas vencendo, mas elas não venceram, irmãos, dormindo, elas não venceram sentadas, esperando, não. Quando a gente olha, Davi para vencer, ele teve que estar no campo de batalha, né? Nós olhamos, irmãos, que Gideão para vencer, ele teve então que lutar com seus 300, e eu nunca vi, né, receber ou guerrear, né, sem arma. Não tinha espada na mão de Gideão, tinha um cântaro vazio e tocha acesa. Irmãos, aonde que tocha acesa, cântaro vazio, vence batalha. Mas Gideão, ele vai para o campo de batalha, irmãos, na dependência do Senhor. Então, o que ele tinha? Era o cântaro vazio, a tocha acesa e a trombeta para tocar, para anunciar. Mas a Bíblia diz que quando, sabe, ele quebra o cântaro, toca a trombeta, trouxe confusão no inimigo. Então, quando eu e você estamos no Senhor,
Senhor, irmãos, nós confundimos o nosso adversário. É por isso que a Bíblia diz que por um caminho vem contra ti, mas por 7 caminhos fugirá de diante de ti. Então apegue a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aí, irmãos, nesse desafio e vamos continuar lendo um versículo por dia, porque é importante, é muito importante nós estarmos aí apegados à palavra do Senhor. Apegamos em coisas negativas, irmãos, guardamos coisas que estão nos fazendo mal. Quantas vezes que nós guardamos, sabe, uma palavra que você ouviu, quanto tempo que você ouviu essa palavra e você remói ela até hoje, guarda ela até hoje, sabe, uma atitude que fizeram com você e você está aí remoendo até hoje. É hora de você apegar a palavra do Senhor. Quem te justifica é o Senhor dos Exércitos, é Ele que te justifica, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que age, é Ele que move de uma maneira poderosa e maravilhosa ao teu favor. Então continue confiando nele, sabendo que Ele é o Deus que não perde o controle, sabendo que Ele é o Deus do sobrenatural, a favor da tua vida neste tempo, porque muito mais tem Deus para fazer, muito mais tem Deus para agir e operar e mover a favor da sua vida. Apegue a Ele, coloque os seus olhos nele, para de colocar os olhos naquilo que está balançando você, naquilo que está, sabe, tirando as suas forças. Tudo que o inimigo quer é tirar as nossas forças, mas quando nós, irmãos, colocamos os nossos olhos no Senhor, na palavra dele, nós somos homens e mulheres fortalecidos no Deus Todo-Poderoso. E falando em fortalecer, eu quero aqui meditar em 1 Samuel, no capítulo de número 30, quando Davi ele volta de uma batalha que ele não batalhou. No capítulo de número 29, a gente vê que agora os príncipes dos filisteus chamam Davi e disse assim, olha, a gente quer que você vá embora. Porque Davi, irmãos, a maior parte do tempo dele, ele passa escondido no meio dos filisteus. Ele começa a guerrear as guerras dos filisteus. Mas o que me chama a atenção é que os inimigos dos filisteus, que Davi guerreava, também eram inimigos de Israel. Então ali, Davi, de uma forma ou outra, ele estava somando com Israel. Mas agora no capítulo 29, a Bíblia vai nos contar que neste capítulo 29, a batalha agora seria contra o próprio Israel. Então, o capítulo 29 diz assim, os filisteus desconfiam de Davi. Eles se juntaram, reuniram e então chamaram Davi e disse assim, olha, nós queremos te convidar para você deixar essa batalha. Porque eles tinham medo que Davi, no meio da batalha, ficasse contra eles. E eles sabiam que Davi era um homem de guerra, Davi era um homem preparado, Davi era um homem que dependia totalmente do Senhor. Nenhuma batalha Davi não vai para ela se ele não depende do Senhor. Então eles olhavam para Davi e sabiam que Davi era um homem diferente. Mas o que me chama a atenção, que Davi agora volta para Ziclag. E quando ele chega, a Bíblia diz no capítulo 30, que Ziclag está totalmente queimada e destruída. As mulheres daqueles homens tinham sido levadas cativo, filhos e filhas, prata, ouro, tudo que tinha. O que era de melhor eles levaram. Todo o povo eles levaram para ser escravo, para ser refém deles e colocaram fogo em tudo. O que me chama a atenção é que agora os homens chegaram em Ziclag, 600 homens, e eles choraram, até não ter mais força para chorar. A Bíblia disse que eles olharam e disseram, e o culpado é Davi, porque quando a coisa está boa, ninguém é culpado. Quando a coisa está boa, é porque você é bom, você esquece que é o Senhor. Mas quando a coisa fica ruim, alguém tem que encontrar um culpado, tem que apontar um culpado, E muitas vezes, irmãos, o culpado começa a ser o pastor, não é verdade? O culpado começa a ser a esposa, o culpado começa a ser a esposa. Lembra lá em Gênesis, quando o Senhor pergunta para Adão, por que você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? E o que ele disse? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você... foi a serpente, ela me enganou. Então, irmãos, ainda até hoje a gente vê esta situação. Nós não olhamos
para a situação e pensamos assim, se eu tivesse mais firme, se eu tivesse mais conectado com o Senhor, mesmo que isso viesse a acontecer, eu não teria ficado, né, tão desprotegido como eu fiquei. Tudo que nós precisamos é o quê? É fortalecer no Senhor. Então eles queriam encontrar um culpado, e o culpado agora era Davi. Davi que era o herói, Davi que era o rei, Davi que era isso, Davi que era aquilo, Davi era o líder deles, porque Davi ainda não era rei de Israel, mas Davi era o líder deles. Então Davi, irmãos, aqueles homens, né, eles faziam de tudo para agradar Davi, mas agora, como deu ruim, né? Agora Davi é o culpado. Então vamos apedrejar Davi. E o que me chama a atenção, que Davi também chorou, mas Davi reanimou no Senhor, seu Deus. E quando Davi reanima no Senhor, seu Deus, a Bíblia nos conta que Davi, irmãos, ele buscou ao Senhor. Sabe que nós poderemos ir atrás desse inimigo? Irmãos, que equilíbrio emocional. Porque quando acontece alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, a nossa tendência, irmãos, é sair para cima, não é verdade? Hora nenhuma a gente não ora perguntando o que Deus acha. E o Senhor disse para ele, vai Davi, que eu vou te conduzir, vai Davi, que eu serei contigo. A Bíblia diz que Davi foi, e da maneira que Davi foi, a palavra do Senhor disse que no meio daquela caminhada, né, beirando na beira ali daquele rio, a qual eles tinham que atravessar, ficaram ali, né, 200 homens. 200 homens estavam muito cansados, com seus pés muito feridos, então eles ficaram vigiando a bagagem. 400 seguiram com Davi, e no meio daquela caminhada eles encontram um homem, e o homem que eles encontraram fazia parte deste bando que teve em Ziclag. Quando nós oramos, Deus direciona. Deus, irmãos, Ele cria uma rota. E tudo que eu e você precisamos de entender, que quando nós buscamos o Senhor, Ele nos coloca na rota certa. Tudo que eu e você precisamos de entender, que Deus não perde o controle de nenhuma situação. E aquele homem então mostrou aonde estava o bando, aonde estava o povo que tinha sido levado cativos. E a Bíblia diz que Davi e os seus 400, agora é 400, não é mais 600, eles lutaram o dia todo. E a Bíblia diz que eles salvaram a todos. E o que eu acho tremendo em Davi, sabe o que é? Que esse povo inimigo, eles tinham ali coisas que não era de Ziclag, que não era da cidade que Davi estava habitada. Então, o que era dos demais que eles haviam saqueado, Davi foi devolvendo. Irmãos, isso é tremendo. Que caráter de Davi, né? Que caráter, porque é um homem que estava no direcionamento de Deus. A gente vai encontrar um Davi, né, que perdeu o caráter quando ele afastou de Deus, quando mais lá na frente a gente vê, né, quando ele procura Betseba, né, quando ele manda matar o marido de Betseba e tantas coisas mais. Mas quando Davi estava ali no relacionamento com Deus, ele fez tudo certo. Quando eu e você estamos no relacionamento com o Senhor, irmãos, Ele nos conduz da maneira certa, Ele nos leva no lugar certo, Ele fala aquilo que eu e você precisamos ouvir. E sabe o que acontece acerca de Deus falar? Quando a palavra fala, nós somos confrontados. E o confronto, irmãos, não é para permanecer no mesmo lugar. O confronto é que haja mudança nas nossas vidas. Saul morreu no mesmo lugar, do mesmo jeito, porque ele não aceitou o confronto. Mas Davi não. Davi cresceu e Davi rompeu, porque ele aceitou o confronto de Deus na vida dele. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa no nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse dia abençoadíssimo, nesta quinta-feira de bênção. Hoje tem culto em Paranaiguara, também no Granada e também no Castelo Branco. Então você é o nosso convidado para este tempo. Que a paz, que a bênção, que a graça, a cura do Senhor seja sobre ti. Que a libertação do céu seja sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Ficamos por aqui nesta manhã. Que essa paz do Senhor permaneça sobre ti, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, viu? Que o Senhor te abençoe
poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Ele permitir, 1º de agosto, um ponteiro no céu, outro na terra, e entramos para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família.